E aí, como tá a abstinência depois do GP de São Paulo, depois de 3 dias de festa, hein? Bom, Max Verstappen ganhou a corrida, ganhou a sprint, o Lando Norris foi segundo na corrida, foi segundo na sprint, e eu acho que a gente não vai esquecer tão cedo daquela briga incrível pela terceira colocação entre o Alonso e o Pérez. Mas aqui no Gil Responde, quase metade das perguntas que chegaram foram variações do mesmo tema. E a Mercedes, hein? Então, eu começo falando da Mercedes e depois eu vou para outros temas, porque que o Piastri e o Ricardo começaram a corrida com uma volta atrás, se o Pérez bobeou nessa briga com o Alonso, da onde veio esse ritmo da Aston Martin, se os pilotos aliviam quando eles vão disputar a posição com o Verstappen, como é a logística da Fórmula 1 em 3 corridas seguidas e mais. Se vocês quiserem participar do próximo Gil Responde, é só me seguir no Instagram, no MyF1Live, e lá, depois da corrida, eu sempre abro uma caixinha de perguntas nos stories e aí vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas que mais se repetem, as curiosidades mais interessantes, eu respondo por aqui. Começando então pela Mercedes. Qual o motivo da inconsistência da Mercedes? Dá para esperar uma evolução real para 2024? Bom, não existe um motivo específico. Eles reconheceram que eles levantaram um pouquinho o carro, sim, para evitar, era novamente uma sprint, novamente eles tinham só uma sessão de treino livre para acertar o carro, como aconteceu em Austin, e para não correr o mesmo risco que eles correram em Austin, né, que o Hamilton acabou sendo desclassificado, eles correram com o carro um pouco mais alto. O carro um pouco mais alto, o assoalho já não funciona muito bem e o carro gera um pouquinho mais de arrasto também. Mas quando eu falo um pouquinho mais rápido, a questão é milimétrico. Então, não era só isso. Eles sempre, quando eles têm que usar para gerar um nível de downforce médio, que é o que é necessário para Interlagos, eles sempre precisam usar uma asa traseira maior do que os outros, para gerar o mesmo nível de downforce. Isso porque o assoalho não é tão eficiente, por isso eles têm que compensar com essa asa maior. E a asa maior gera mais arrasto, mais resistência ao ar. E com isso eles sofrem muito com velocidade de reta quando eles têm que usar esse tipo de configuração média de downforce. Mas além disso, parecia haver uma outra coisa, um outro fator que eles não sabem muito bem, ou pelo menos saíram do Brasil sem entender muito bem, agora vão estudar os dados, que talvez seja até uma coisa mecânica no carro, porque o carro a traseira estava escorregando muito, traseira escorregando, eles estavam acabando com os pneus. Então, foi um caldeirão de coisa ruim acontecendo com a Mercedes nesse final de semana, como aconteceu também com a Red Bull no mesmo Interlagos no ano passado. E em relação a 2024, não é um bom sinal, é claro, né? Porque esse assoalho que eles colocaram já é para direcionar o desenvolvimento do carro para 2024, e esse assoalho não funcionou muito bem no Brasil, mas funcionou bem em Austin, então, e no México também, então é uma questão de eles estudarem os dados e ver o que realmente deu errado nesse final de semana em Interlagos. Falando sobre o Piastri e o Ricardo, né? Por que eles estavam uma volta atrás logo após a relargada? O Ricardo, inclusive, estava muito irritado com isso. É o seguinte, como é uma bandeira vermelha, então todo mundo entra no pit lane e eles vão entrando na filinha que eles estavam na pista, né? Depois é só relargar, seguindo essa mesma ordem. Aí se todos trocam o pneu, né? Que você pode trocar o pneu, se tem que trocar uma asa dianteira, alguma coisa mais simples que dá para fazer ali no pit lane, aí eles fazem no pit lane, beleza. Mas se você precisar fazer um reparo mais sério no carro, que você tem que puxar para o box, isso significa que você vai perder uma volta. E foi isso que aconteceu com eles. Os carros que foram puxados para o box, que era no caso do Ricardo, se não me engano, era a asa traseira, dele era a coisa mais complicada para arrumar. Isso, fazendo isso, eles perderam uma volta. O Ricardo estava irritado com essa regra porque acabou com a corrida dos dois logo no começo, né? Os dois, o Ricardo com um ritmo muito bom, inclusive durante a corrida. Por que todo mundo reclamou do alto desgaste de pneus e ninguém considerou colocar o pneu duro? Isso é uma boa pergunta. O pneu duro, ele geralmente é sempre um comprometimento, né? Ele vai ser um pouco mais lento, porque ele é um composto mais duro, mas ele vai durar mais. Então, ao final de um stint, vale mais a pena ter esse pneu duro por causa dessa durabilidade. Mas o que estava acontecendo com o pneu duro em Interlagos é que ele era tão duro para Interlagos que ele era muito lento.
então não compensava. Então, por isso que as equipes que perceberam isso logo de cara e devolveram para a Pirelli, eles têm que devolver pneus ao longo do final de semana, né? Escolheram devolver o duro e ficar com mais médios, com mais macios, eles foram mais bem posicionados para a corrida. Inclusive, foi uma das coisas que deram errado para a Mercedes nesse final de semana. Por que que a Aston Martin era tão rápida de reta? É uma atualização ou foi só a configuração? São duas coisas. Eles estavam com uma configuração de pouquíssima carga aerodinâmica, se a gente for pensar no que é necessário para Interlagos, e então eles estavam focando no setor 1 e 3 e correndo risco ali no miolo. Mas o que a gente viu foi que, mesmo assim, eles não estavam com aquele mesmo comportamento da Mercedes de escorregar muito nas curvas, então quer dizer que eles conseguiram um equilíbrio muito bom para esse carro. Por que que a gente sabe que eles não estavam escorregando nas curvas? Porque eles não estavam gastando tanto pneu. Então, tem uma configuração muito boa que a Aston Martin conseguiu para o carro deles. Lembrando que o que eles estavam usando era um meio a meio, o assoalho que eles estavam usando era uma combinação de partes do assoalho velho e partes do assoalho que estreou em Austin e que deu um pouco uma confundida na equipe. Então, eles parecem ter encontrado realmente um caminho para usar todas as peças que eles têm aí à disposição. E também esse posicionamento do Alonso. O Alonso chegou em terceiro, mas muito atrás do Verstappen e do Norris, né? Porque essas equipes que estariam entre eles, entre o Norris e ele, não estavam, né? A Mercedes não estava, a Ferrari não estava, né? Possivelmente o Leclerc estaria na frente dele, o Pérez largou mais atrás, o Piastri estava uma volta atrás, então foi uma combinação de fatores esse pódio do Alonso também. Uma pilotagem muito boa do Alonso. Uma das coisas que chamou a atenção foi o traçado aberto do Alonso na junção. Isso aí faz sentido? Depois da corrida ele falou, eu usei esse ano esse traçado, mas eu não vou usar mais, porque provavelmente eles vão refazer todo o asfalto para a próxima temporada. Ele foi ali fora e ele percebeu que tinha aderência ali. E ele começou a fazer esse traçado especial dele, percebendo que com o asfalto de Interlagos do jeito que está agora, aquele traçado funciona. E era importante para ele também fazer esse traçado que protegia os pneus e fazia com que ele entrasse bem na subida do café, e aí com isso ele podia usar a velocidade de reta que a Aston Martin tinha. Então era muito importante para ele manter a posição, sempre fazer o final ali da pista muito bem, sem errar, porque aí ele conseguia ter bastante velocidade de reta. Falando nessa briga aí, o Pérez ensaiou demais a ultrapassagem, ou a Aston estava bem melhor. Bom, quando o Pérez chega no Alonso, mais ou menos no meio da corrida ali, ele tinha antecipado a primeira parada dele, né? Porque ele estava tentando se livrar das Mercedes ali no começo da corrida. Então ele chega com um pneu muito mais velho que o pneu do Alonso. Daí ele percebe, bom, com essa diferença, eu não vou conseguir passar nesse stint. Então aqui eu vou ficar seguindo ele perto e vou tentar levar ao máximo para frente esses pneus para daí ter pneu no final para conseguir atacar o Alonso. Foi isso que ele fez, né? Até porque não fazia muito sentido ele se afobar ali, tentar passar de qualquer jeito, porque ele não ia conseguir chegar no Norris. O Norris já estava muito na frente. O máximo para ele seria a terceira posição e a tática ali era focar qual a melhor maneira de eu conseguir chegar nessa terceira colocação. A melhor maneira era ir até fazer esse stint até o final, ter o máximo de voltas que ele conseguia, trocar o pneu e esse pneu trabalhar ele muito bem para esperar o Alonso acabar com o pneu dele e atacar no final. Ele foi fazendo isso muito bem, né? Até o Alonso falou que com 5 voltas para o final, ele olhou para o espelho retrovisor e falou: esse terceiro lugar aqui é meu, tá fácil. E daí ele foi vendo o Pérez crescendo no espelho retrovisor dele e ele falou: bom, eu acho que ele economizou pneu, eu acho que agora eu me lasquei aqui, e ele começou a forçar o ritmo também. E aí, na penúltima volta, o Pérez resolve atacar, e ele ataca gastando toda a bateria dele para conseguir passar o Alonso, sabendo que na última volta ele ia ficar exposto, porque ele ia ter menos bateria para se defender. Não ajudou que ele errou um pouquinho no S do Senna, ele foi um pouquinho além, freou um pouquinho tarde demais no S do Senna ali, e ali deu uma chance para o Alonso
Alonso retomou a posição, ele ainda tentou voltar no final, por muito pouco não conseguiu esse terceiro lugar, e a gente agradece, né? Foi uma briga realmente espetacular. Falando em briga, os pilotos têm medo de disputar com o Verstappen? Eu tenho visto isso, essa pergunta está se repetindo há alguns GPs. Não é isso, né? Em várias situações, eles sabem que eles chegam no Verstappen, o Verstappen chega neles, é mais o Verstappen chega neles, né? E a briga deles, a corrida deles não é com o Verstappen. No final da corrida, o Verstappen vai se sobressair porque ele consegue economizar muito bem o pneu, ele tem um conjunto que eu digo ele, carro, piloto, que funciona muito bem para ele na corrida. Então, os pilotos sabem que é perda de tempo tentar defender o Verstappen pensando globalmente na corrida deles. Um bom exemplo foi o que aconteceu com o Norris na corrida, né? Então, na relargada, o Norris tinha pneu novo e o Verstappen não tinha pneu novo. Eles estavam, inclusive a Red Bull estava preocupada com essa relargada. A relargada do Max foi muito boa, todas as largadas dele têm sido muito boas. E aí o Norris não consegue na largada. Depois de umas voltas, ele, usando essa borracha mais nova que ele tem aí no pneu dele, ele consegue chegar no Max. Ele consegue, descarrega toda a bateria dele, usa todo o pneu dele e mesmo assim não consegue passar. Tanto que o Max, no final daquela volta, já está mais de um segundo na frente dele e ele já não tem o DRS. Daí o Norris já percebe, não faz sentido eu arriscar aqui, sendo que eu vou fazer, o que eu vou conseguir fazer é destruir o meu pneu. Então é isso que tem acontecido, né? Não é que abrem a porta para o Verstappen, é que todo mundo entende que a minha corrida não é com ele. É isso que tem acontecido. E como funciona a logística da Fórmula 1 com 3 corridas seguidas? Bom, tudo que é mais barato você ter várias cópias, as equipes têm. Então, toda a garagem, daqueles painéis da garagem, cadeiras, o pit wall, tudo que é mais barato você ter vários, eles têm, e aí eles vão mandando por navio, bem antes da corrida, obviamente, e nesse caso, 3 corridas, vai um carregamento para Austin, um carregamento para a Cidade do México, um carregamento para São Paulo. Isso já chega no domingo, na segunda-feira, e aí já chega uma parte da equipe que se chama na Fórmula 1 os truckies, que é os caminhoneiros. Mesmo que eles voem, eles são chamados de os caminhoneiros. É uma tradição aí da Fórmula 1. Eles chegam antes e vão montando tudo. Tem o pessoal da própria Fórmula 1 que vai montando cabo para transmissão. Todas essas coisas têm cópias, né? Não vai de uma corrida para outra. O que vai de uma corrida para outra é o carro, né? São as coisas mais caras, os instrumentos mais caros da equipe. E aí o carro, ele chega na segunda ou na terça, né? Os mecânicos, eles ficam desmontando o carro no domingo, e aí pode ir no domingo à noite, dependendo do horário da corrida, pode ir na segunda, então chega segunda ou terça, e na quarta os mecânicos voltam lá para montar o carro. Montar um carro de Fórmula 1 demora muito mais tempo do que desmontar um carro da Fórmula 1. Então, eles precisam de 2 dias para fazer isso, mais ou menos. Então, é isso. O que é barato vai para essas 3 etapas, são 3 jogos diferentes, e o que é caro, o carro, por exemplo, ele vai de uma corrida para outra, saindo ou no domingo ou na segunda-feira e sendo montado a partir da quarta-feira, desmontado no domingo. Tem uma grande diferença quando você vê a última corrida de um triple header como esse, em comparação com as 2 primeiras, que durante a corrida eles já começam a desmontar tudo, quando é uma corrida em seguida da outra, né? Porque é tudo tem que ser tudo muito corrido, né? E quando é no Brasil, dá para ver que o pessoal estava desmontando bem tranquilamente, todo mundo bastante cansado. Tem também uma coisa que as equipes estão fazendo, de dar a opção para os mecânicos, pessoal da comunicação, para várias pessoas escolherem. Então, de 3 corridas, você escolhe 2 e vai em 2, aí eles fazem uma rotação. Não é muito comum eles fazerem rotação, mas para essas corridas, quando são 3 seguidas, eles costumam fazer sim. Afinal, pode ou não pode invadir a pista no final da corrida? Bom, isso vai do organizador. Tem alguns que permitem, que fazem de maneira organizada, tem outros que não. Pelo que eu entendi dos relatos que eu ouvi de quem estava na arquibancada, ficou passando no telão o tempo inteiro falando não vai ter invasão de pista. Acontece que existe em Interlagos a tradição de invadir a pista, né?
E aí algumas pessoas começaram a ficar exaltadas, perderam completamente a noção, tem imagens de agressão completamente inaceitável, inaceitáveis as cenas que a gente viu na arquibancada, e algumas pessoas invadiram mesmo, pulando a grade, quebrando a grade, ou coagiram o staff do GP a abrir os portões e tal, e aí teve a invasão. A invasão em si não é ilegal, né? O melhor dos mundos seria que a organização permitisse a entrada de uma maneira organizada e explicasse no portão, olha, espera até a hora tal, e aí a gente abre os portões e aí a gente tem a festa com todo mundo aproveitando lá na reta dos boxes. Mas teve um outro problema em Interlagos, esse muito, muito grave, né? Que as pessoas invadiram enquanto estava o que se chama de live track, né? Ainda tinha carro na pista, voltando para os boxes, enquanto o pessoal estava começando a invadir. Isso não pode, gente. Não pode de jeito nenhum, não tem nenhuma desculpa para isso acontecer. Interlagos vai ter que fazer um relatório de tudo que aconteceu para a FIA. A mesma coisa aconteceu na Austrália no começo do ano, e é uma coisa que realmente não pode voltar a acontecer. E, por último, tem várias pessoas que perguntaram quais são os melhores lugares para ir no GP de São Paulo, dicas, quanto fica a viagem. E essa eu deixo para vocês que forem, falem o que deu certo, o que não deu certo, o que vocês recomendariam, qual arquibancada, como ir para Interlagos e quanto, dá uma ideia de preço também para o pessoal. Faz muitos anos que eu não vou na arquibancada em Interlagos, eu costumava ir na arquibancada A, que é muito legal pela visão que você tem na pista. Isso é uma grande vantagem de Interlagos, né? Tem muita arquibancada que te dá uma visão muito, muito boa da pista. Isso é raridade no campeonato. Tem seus problemas de infraestrutura também. Eu lembro que eu fui em 2008, né, que estava super lotado. Eu cheguei 3 horas da manhã na fila, né, porque ninguém respeita assento lá no setor A, não tem essa cultura do Brasil. E tem seus problemas, tem seus prós, tem seus contras. Mas essa é a minha lembrança de 2008, né? Então, por favor, me atualizem aí nos comentários e eu volto com o Ju Responde depois do GP de Las Vegas, essa estreia tão esperada na Fórmula 1. Tchau, tchau.